E aí, você está com problemas para memorizar os verbos no passado em inglês? Aqueles verbos irregulares? Tá aí estudando listas, tentando decorar isso? Bom, nesse vídeo eu vou te ensinar um jeito mais fácil de você aprender esses verbos, porque muita gente não sabe, mas mesmo os verbos irregulares em inglês no passado, eles seguem padrões, eles têm algumas regras. Existem regras tanto para formar o verbo no passado quanto para a pronúncia. Se você não sabia disso, então fica comigo que você vai aprender tudo isso nesse vídeo. Te garanto que hoje você vai sair daqui sabendo pelo menos 12 verbos no passado em questão aí de alguns minutos. É bom ou não é? So, let's get started. Bom, sempre que você vai falar alguma coisa no passado em inglês, se for uma pergunta, você simplesmente vai usar o did, que é o indicador de passado em inglês. Se for uma frase negativa, você vai usar o didn't, que é o indicador negativo para frases no passado. Aí você não tem que mudar o verbo. Porém, se você vai falar alguma coisa afirmativa no passado, aí você tem que mudar o verbo, porque em inglês existe uma forma verbal que indica o passado. A grande maioria dos verbos são regulares, ou seja, eles seguem uma regra que é a regra do ED. Então, se você pegar, por exemplo, o verbo call, que é ligar, telefonar, no passado, basta você acrescentar ed. Então você vai ter o verbo called, que significa ligou, telefonou. Então isso acontece com a maioria dos verbos. Porém, existem verbos muito comuns, muito importantes que você vai usar o tempo todo que não seguem essa regra. São os chamados verbos irregulares. Eles são chamados de irregulares porque eles não seguem a regra do ED, mas não significa que eles sejam um caos total. Dentro dos verbos irregulares existem muitos padrões, muitas regras que dá para você seguir e facilitar muito o seu aprendizado. Ao invés de pegar uma lista em ordem alfabética e ficar tentando decorar, isso é muito confuso. Então hoje eu vou te ensinar um desses padrões e você vai aprender aí com facilidade em questão de alguns minutos 12 verbos irregulares no passado. Tanto a forma deles quanto a pronúncia, porque tem regras até para pronunciar. Cara, isso vai acelerar muito o seu aprendizado. Então eu vou te falar qual é esse padrão, vou dar exemplos desses verbos, depois eu vou te ensinar a regra para saber pronunciar esses verbos e no final a gente faz um resumão. Olha só, e se você precisa ou quer aprender inglês passo a passo de uma vez por todas, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso passo a passo que começa do zero e vai até assuntos avançados. Se você ficou interessado, quer resolver o seu problema com o inglês de uma vez por todas, é só você entrar aí no nosso grupo VIP do WhatsApp. Tem um link aí na descrição do vídeo. Entra lá no grupo e aguarda que em breve a gente passa mais informações por lá. Bom, então vamos lá. O padrão que eu vou te ensinar aqui dos verbos no passado hoje é o padrão que muda a vogal principal para a letra A. Então existem vários verbos que o passado sempre é feito com a mudança da vogal para a letra A. Por exemplo, o verbo run, que é correr, o passado dele você muda o U para A. Então existem vários verbos que vão seguir esse padrão, onde você muda a vogal original do verbo para a letra A. Então run é correr, ran é correu. Por exemplo, everybody ran because of the explosion. Everybody ran because of the explosion. Todo mundo correu por causa da explosão. Se você pegar o verbo sing, que é cantar, adivinha qual é o passado dele? Então o I vai mudar para A. Então sing fica sang. She sang in the choir. She sang in the choir. Ela cantou no coral. Qual é o passado de sink? Vai ser sank, que é o verbo afundar. Titanic sank in the Atlantic in 1912. Titanic sank in the Atlantic in 1912. O Titanic afundou no Atlântico em 1912. Qual é o passado de sit? Verbo sentar vai ser sat. She sat beside me. She sat beside me. Ela sentou ao meu lado. Qual é o passado de swim? Nadar. Vai ser swam. The kids are tired because they swam all afternoon. The kids are tired because they swam all afternoon. As crianças estão cansadas porque eles nadaram a tarde toda. Qual é o passado de become? Vai ser became. They became friends after a while. They became friends after a while. Eles se tornaram amigos depois de um tempo. Passado de begin vai ser began. He began to snore. He began to snore. Ele começou a roncar. Passado de come vai ser came. She came here last week. She came here last week. Ela veio aqui semana passada. Passado de drink vai ser drank. He drank too much at the party. He drank too much at the party. Ele bebeu demais na festa. Passado de give vai ser gave. She gave me a hug. She gave me a hug.
ela me deu um abraço. E o passado de forgive vai ser forgave. He forgave me. He forgave me. Ele me perdoou. Passado de ring vai ser rang. The phone rang, but I couldn't answer. The phone rang, but I couldn't answer. O telefone tocou, mas eu não consegui atender. Então você percebeu? É assim que você deve aprender. Não aprenda essa lista de verbos em ordem alfabética, porque parece que é uma confusão só. E não é. Aqui eu te mostrei os principais verbos que mudam a vogal principal para a letra A. Então é muito mais fácil você aprender dessa forma, em blocos. Você treina os verbos em blocos conforme o padrão que eles seguem. E não tudo misturado, né? Agora, existe ainda uma regra de pronúncia para você saber como pronunciar esses verbos que fazem o passado com a letra A. Assim a gente vai garantir que você saiba o passado, mas saiba pronunciar também, né? Porque muita gente acaba estudando essa lista de verbos e fala de qualquer jeito. Então acaba não resolvendo muito, né? A pessoa sabe o verbo quando vê escrito, mas se ouvir alguém falar não vai entender. Então para não acontecer isso, você tem que aprender direitinho a pronúncia deles também. E se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar seu like aí pra gente, isso é muito importante para a divulgação do canal. E se você não está inscrito ainda aqui, já se inscreve aí no canal, clica lá no sininho também para você ser avisado sempre que tiver um novo vídeo. Você vai ver aqui do lado todos os verbos que eu falei aqui nesse vídeo. Então, você percebe que a vogal principal do verbo original muda para A. Agora, como você pronuncia esse A? É bem simples. É só você observar o seguinte. Se o verbo termina com a letra E, o A vai ser pronunciado com o som de A, igual você pronunciaria a letra A no alfabeto. Por isso que aqui vai ficar came, became, gave e forgave. Então, som de A quando o verbo terminar na letra E. Agora, se o verbo terminar em alguma consoante, aí essa letra A vai ter o som de E, aquele som curto do A, que é E. Por isso que esses outros verbos você vai pronunciar began, drank, rang, ran, sang, sat, swam. Então, uma regrinha bem simples e você não vai mais errar a pronúncia desses verbos. Existem outros padrões de verbos irregulares que facilitam bastante o seu aprendizado. Se você quiser mais vídeos sobre esse assunto, deixa aí nos comentários para eu saber. And that's it for now, guys. Thanks for watching, and I'll see you next time.